turminha! Bom revê-los aqui novamente para mais uma semana de estudos. Animados? Eu estou! Então, espero que vocês façam as atividades com bastante capricho, com bastante atenção. Não esqueçam, surgindo dúvidas, mande mensagem para a Pro, que eu estarei sempre disponível para ajudá-los. Tudo bem? Preparei alguns vídeos que vão ajudá-los com a explicação das atividades dessa semana. Fiquem atentos, não perca, assista, tá bom? E qualquer coisa pode me chamar. Um beijo no coração e até logo! Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa, turma? Então, bora lá. Página 19 do livro didático, vocês estão vendo aí. Nós vamos trabalhar agora em quadrinhos. Então, para isso, vocês vão precisar retirar a folha do encarte 1 para produzir uma história em quadrinhos. Vocês já viram gibis, a história da Turma da Mônica e alguns outros personagens que tem em gibis? Então, nós usaremos esse mesmo modelinho para construir uma história em quadrinhos. Então, em cada espaço, você vai montar uma história contando sobre você nesse mundo. Como é o seu mundo? Como você vive no mundo? Só que tem algumas regrinhas, assim como nós escrevemos aí na atividade semanal. O primeiro quadrinho deve conter a casa que você mora. Então, a história deve começar onde? Na casa que você mora. O segundo quadrinho já deve conter casa como a rua onde fica essa casa. Porque toda casa tem um endereço, não é mesmo? Tem o nome de uma rua, tem um número. Então, o primeiro quadrinho, a casa. Segundo quadrinho, a rua e a casa, né? A casa na rua. O terceiro quadrinho, aí já é um pouco mais amplo, né? Vai ter que conter o bairro, onde essa rua, essa casa estão localizados, em que bairro, o que tem nesse bairro. E o quarto quadrinho, o bairro na cidade. Então imaginem que a sua casa fica numa rua, que a sua rua fica num bairro e o seu bairro dentro. E assim sucessivamente, se você for produzir mais quadrinhos, aumentar a sua história, deixar ela bem elaboradinha para mostrar como é o seu mundo. Tudo bem? Então, é uma produção de uma história em quadrinho envolvendo a sua vida, o seu mundo, né? Como é o seu mundo, o mundo onde você vive. Tá bom? Próxima página, então. Na página 19, vocês vão... 19 não, 20, né? A 19 foi a da história em quadrinhos. Você vai ilustrar o seu lugar no mundo. Só que você vai precisar seguir a legenda que tem aí. Cada coisa tem a sua cor específica. Então, vamos lá. A minha casa. Então, eu vou ter que pintar onde é a minha casa de azul. Parece um lilás, né? Essa cor aí. A cidade, vermelho. O estado, verde. O país, o sul, amarelo. O continente, marrom. E o planeta, laranja. Então, aí... Aqui. Então lá tem o título, Meu Lugar no Mundo, certo? No centro, onde tem esse círculo mais aberto, né, o menor aí, o círculo bem no meio aí, você vai fazer a representação da sua casa. Então aí vai o desenho da sua casa com a cor da legenda lá, que é aquele lilás, aquele roxinho bem clarinho ali de cima. Na sequência, vai ser a cidade. Então, eu vou pintar de vermelho e colocar o nome da minha cidade. Na sequência, o nome do estado. Vou pintar de verde e colocar o nome do estado que eu moro. Na sequência, o nome do país. Vou pintar de roxo, colocar o nome do país onde eu moro. Na sequência, vem América do Sul. Vou pintar de amarelo e vou escrever lá, América do Sul. Depois vem o continente. Vou pintar de marrom e vou colocar qual é o continente que eu moro.
E depois, na sequência de laranja, vem o planeta. Qual é o planeta que eu moro? Vou pintar de laranja e colocar lá o nome do planeta que eu moro. E preencher, então, cada um vai preencher aí. Qual é o endereço do meu lugar no mundo? No caso, é o endereço da sua casa, certo? Próxima página. Nós vamos relembrar, então, o conteúdo que nós já trabalhamos dentro da sala. O que são frases interrogativas e o que são frases declarativas. Vocês já devem imaginar, não é mesmo? Então, olhem lá. Frases interrogativas, elas ocorrem quando se quer obter alguma informação, realmente necessita de uma resposta. E quando nós fazemos uma pergunta, nós usamos um ponto, né? Um sinal de pontuação, que vocês devem lembrar qual é, não é mesmo? Já na frase declarativa, é uma frase que eu vou afirmar ou negar alguma coisa. Por exemplo, se eu fosse falar assim: filho, você foi à escola hoje? Eu estou fazendo uma pergunta. É uma frase interrogativa, porque é uma pergunta que necessita do ponto de interrogação e ele precisa me dar uma resposta, certo? Ele precisa dizer se foi à escola ou se não foi à escola. Já se eu fosse afirmar ou negar que o meu filho não foi à escola ou foi à escola, ficaria assim: hoje o meu filho foi à escola. Ou então, se fosse negativa, hoje o meu filho não foi à escola. Certo, gente? Entenderam a diferença? Então, a interrogativa é quando eu preciso de uma resposta. É uma pergunta que precisa de uma resposta. E a declarativa, eu vou afirmar alguma coisa ou negar alguma coisa. Certo? E aí, então, vocês vão fazer as atividades seguintes. Olha só que legal. Vamos fazer uma experiência de olhar? Faça uma luneta usando um rolo de papel higiênico, de papel toalha, de papel alumínio ou outro que tiver disponível. Então, você vai fazer a atividade com o material que tiver aí. Pode ser o rolo de papel higiênico? Pode. Se não tem, pode ser o de papel toalha? Também pode. E se tiver só o de papel alumínio? Também pode. E aí vai ser de acordo com o que tiver aí na sua casa. Solicite aí a ajuda de alguém aí de casa para cortar, deixando com mais ou menos o tamanho de 15 centímetros, certo? Se você quiser, você pode enfeitar essa luneta pintando, colando papel colorido, adesivo, aí de acordo com a criatividade de vocês. Se não, não tem problema também. E aí depois vocês vão escolher um objeto para olhar para esse objeto através dessa luneta que vocês vão confeccionar. Só que assim, você vai colocar esse objeto em algum lugar, em algum momento você vai se distanciar, ir bem longe do objeto, olhar pela luneta. Num outro momento você vai se aproximar, chegar mais perto desse objeto e olhar através da luneta. Certo? Então, uma hora eu vou olhar bem longe e outra hora olhar bem perto. Letra A, você vai responder então o que aconteceu quando você foi se distanciando do objeto. E na B, o que aconteceu quando você foi se aproximando dele? E na C, em sua opinião, qual é a relação? Você vai precisar identificar aí qual é a relação, o que tem em comum, a experiência que você fez das leituras que nós temos feito na lição de língua portuguesa, certo? Tudo bem até aí? Seguindo então, na página 22, vocês vão precisar ler de novo, novamente, o poema Esse Pequeno Mundo, a música Ora Bolas, para produzir um novo poema. Você vai escolher palavras que representem as suas ideias de como é o mundo. Lembrando que um poema, gente, ele normalmente é construído de versos, que são frases, de estrofes, que são conjunto de frases, e de palavras que rimam. E o que é rimar?
Quando, por exemplo, eu falo, rime anel, anel rima com pastel, que rima com chapéu. O que rima com torta? Torta rima com porta. E lembraram como que é rimar? Para a construção desse poema, vocês vão precisar escolher palavras que representam e palavras que rimam. Tudo bem? Vocês têm esse espaço aí para registrar o resultado da criação, da criatividade de vocês. Escrever poemas é uma maneira de externar nossa criatividade. E aí você vai poder criar o seu. Não precisa ser necessariamente algo para alguém, para algum colega, como está dizendo aí na página. Mas você pode usar e aproveitar a sua criatividade para produzir esse poema, certo? Seguindo, então, nós temos aí uma receita que representa o nosso planeta Terra. Receita, gente, é um tipo de gênero textual, né? E ele é dividido em duas partes. A receita, ela tem os materiais, no caso de um bolo, de algum doce, alguma coisa, eu tenho os ingredientes, não é isso? Quando a mãe vai fazer um bolo, uma torta, ela precisa separar os ingredientes, todos os ingredientes que ela vai precisar usar antes de fazer, não é mesmo? Aqui nós temos os nossos ingredientes que está identificado aí como materiais. Então, aqui essa atividade prática você pode fazer se quiser, não é obrigatório, tá bom? Se você quiser confeccionar aí na sua casa um globo terrestre, você vai seguir essas orientações. Mesmo que você não vá fazer, nós vamos fazer a leitura para você entender, porque nós teremos atividades relacionadas a essa leitura nas páginas seguintes, ok? Então, materiais. Bola plástica ou um balão de aniversário de forma arredondada, jornais velhos, um tubo de cola branca, um pincel, 50 gramas de gesso em pó, um copo de água, tinta guache azul, verde, marrom e branca, papel de seda ou similar, um mapa mundi físico ou então um globo terrestre, como esse aí da imagem. E aí a segunda parte da receita, então, é como e quando eu vou usar cada material que eu separei. Modo de fazer. Você vai dobrar a folha de jornal várias vezes, enrolar em base para o globo. Rasgue folhas de jornal, passe cola e vá cobrindo a bola ou o balão. 3 ou 4 camadas, cobrindo completamente a superfície. Deixe secar bem. Misture o gesso em pó com água até formar uma pasta firme. Aos poucos, espalhe essa pasta no globo e deixe secar bem. Faça os modelos dos continentes. Para isso, copie em papel de seda o contorno de cada um deles. Use um mapamundi físico, um atlas. Reproduza sobre o globo o modelo do continente. Observe com atenção a posição de cada um deles no mapamundi ou no globo terrestre e colhe os modelos nos respectivos lugares. Pinte o globo. De azul os oceanos, de verde as terras planas, vegetação, de marrom as montanhas e de branco o polo norte e o polo sul. Use um mapa mundi como referência. Use alfinetes coloridos para destacar o país, o estado e a cidade onde você mora. Lembrando, gente, essa atividade é uma atividade prática. Vou precisar fazer? Só se der, se os familiares conseguirem os materiais, e aí se vocês quiserem fazer, será maravilhoso. Pro, não tem como fazer. Não tem problema, tudo bem? Nós faremos as atividades assim mesmo. Mudando então para a próxima página. Número 1, qual foi a finalidade desse texto, gente? Ela é uma receita. Para que ela serve? Convidar alguém a confeccionar um globo terrestre, confecciona como se faz um globo terrestre, ou para divulgar o globo terrestre. Marquem um xizinho na resposta. 2. Quais são as partes em que o texto está dividido? Lembra que eu falei que a receita ela é dividida em quantas partes? Prestem atenção lá. 3.
No modo de fazer e nos materiais há palavras entre parênteses. Qual é a função desse sinal? Vocês já conhecem esse sinal parênteses, não é mesmo? Por que será que ele é usado? Ele é usado para explicar, para dar uma informação complementar ou para destacar uma expressão que não faz parte do contexto. Marque aí a resposta certa. 4. Releia a frase. 2 vezes. Enrole-a em forma de anel. Letra A. Aqui está se referindo o pronome destacado. Viram que na frase a letrinha A está mais forte, né? Está em negrito. Quando ele falou na frase enrole-a, está pedindo para enrolar o quê? Em forma de anel. Na B, copie as frases a seguir, substituindo os termos sublinhados pelos pronomes adequados. Pique o papel e cole o papel sobre a bola ou o balão. Então, eu vou reescrever essa frase, substituindo o papel pelo pronome que deve ser aí utilizado, assim como no exemplo. O enrole-a, pronome a, estava se referindo a alguma coisa lá no texto. Para eu não escrever o papel novamente, eu vou escrever pique o papel e cole. Que pronome, que letra eu vou colocar para completar a bola ou o balão? Facinho, né, gente? Continuando, então. Despe o gesso em uma vasilha e dissolva o gesso com água. Mesma coisa, qual pronome eu vou usar para substituir a palavra o gesso? Despeje o gesso em uma vasilha e dissolva com água. Precisa pôr uma letrinha aí para substituir esse o gesso. Copie os modelos dos continentes e cole os modelos dos continentes no globo. Então, os modelos dos continentes que está grifado aí, sublinhado por um pronome. Então, eu preciso colocar uma letrinha aí para não ficar a frase incompleta. Tudo bem? Ok. Seguindo a atividade, com o auxílio dos seus familiares, procure outros textos de instrução de montagem. Aqui seria para levar para a sala de aula e compartilhar com os colegas. E aí, mas na verdade não conseguiremos fazer isso no momento, tá? Então nós vamos seguir com as atividades na apostila mesmo. Observe as palavras. Aí no quadro rosa, superfície. E no quadro azul, referência. Vamos separar as sílabas e envolver a sílaba que está acentuada? Então, eu preciso separar a palavra superfície, separar a palavra referência e envolver, circular a sílaba que está com um acento, seja ele acento agudo ou circunflexo. Tudo bem? B. Qual foi a semelhança que você encontrou entre as duas palavras e a separação das duas palavras? Você vai precisar separá-las primeiro para entender a letra B e responder, ok? Letra C. As palavras que possuem a sílabas chamadas de paroxítonas. Lembra que antes nós vimos já em sala de aula as palavras acentuadas. Aí nós classificamos, né? Em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Para ela ser oxítona, ela tem que ter que sílaba acentuada? Última, penúltima ou antepenúltima? No caso, eu preciso saber qual a ordem da sílaba precisa estar acentuada para ser uma palavra paroxítona. Tem que ser as palavras que possuem a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba acentuada para ser chamada de paroxítonas. Relembrem um assunto que nós já vimos em sala, tá? Número 6, ditongo. Quando dois sons vocálicos, ou seja, vogais, estão juntos na mesma sílaba. Olha só o exemplo. Na palavra peixe, eu tenho duas vogais juntas na sílaba pei.
Olha lá, e, I. Na palavra farmácia, olha a sílaba cia com duas vogais juntas, o I e o A. O mesmo acontece na palavra exercício. No cio tem o I e o O junto. Palavras que têm esses encontros de duas vogais na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. Você vai procurar outras palavras paroxítonas terminadas em ditongos e colar aqui no quadro. Ah, professora, não posso só escrever? Pode também, mas elas precisam ser paroxítonas e ser terminadas em ditongo, sílabas que têm o encontro de duas vogais juntas, ok? Letra B. Que regularidade você percebeu? Então, você vai completar. Você vai lá fazer a pesquisa de palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Então, você vai perceber que todas as palavras tananã, terminadas em tananã são acentuadas. Tudo bem? Então, é isso. Vocês vão fazer a pesquisa e relembrar também as palavrinhas paroxítonas que nós trabalhamos em sala para resolver as questões das páginas que nós vimos, ok? Então, realizem a leitura do texto do globo terrestre, observem o gênero textual, que é uma receita, né? Como ela é organizada, de que forma é organizada e respondam as atividades com capricho. Tudo bem? Aqui tem uma sugestão no final da página para vocês observarem, se você tiver acesso na sua casa ou até mesmo pela internet, observar um globo terrestre e aí pesquisar ou olhar que país, que lugar você gostaria de conhecer. Que lugar você tem um sonho? Você já pensou, quando eu crescer, eu gostaria de ir para tal lugar. Tentem aí observar esse globo, o país em que você e seus colegas de equipe gostariam de conhecer. No caso, você e seus familiares, já que vocês estão estudando em casa. Pergunta aí para o pai, para a mãe, para os irmãos, que país eles têm vontade de conhecer e tentem localizar onde é que esse país fica no globo terrestre. É uma curiosidade que vocês vão poder observar aí e isso é muito legal. Tá bom, turma? Terminamos a nossa aula da semana, mas se tiverem dúvidas podem chamar a Pro, estou à disposição, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Olá, vamos iniciar a nossa aula de matemática da semana, turma? Ok, iniciando então na página 64 do nosso livro didático, nós vamos ler as questões que estão pedindo, resolver os desafios através da subtração e da adição, tá bom? Então prestem atenção nas imagens, nas perguntas, eu vou explicando e se mesmo assim ainda surgir dúvida na hora de fazer, podem mandar mensagem que eu ajudo pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Andando pelo mundo dos números. Seus amigos, 6 amigos, Ana, Beatriz, Karina, José, Paulo e Thaís, moram nas casas representadas a seguir. Cada uma das casas. Leia as informações
Descubra qual é a casa de cada um deles e registre o nome. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa responder as perguntinhas lá embaixo para descobrir qual é a casa de cada personagem. Agora na casa de maior número. Então procurem qual é a casa que tem o número maior. Quando você encontrar, você vai no quadradinho, no retângulo que tem lá, escrever o nome da Thaís. Beatriz mora na casa cuja soma dos algarismos dá 18. Então, vocês vão lá observar que a Beatriz, o nome dela vai ter que constar na casinha que a soma dos algarismos vai dar 18. Qual será essa casa, né? O José mora na casa que tem o menor número. Então, vou procurar qual é a casinha que tem menor número, escrever o nome do José. A casa em que a Ana mora está entre as casas do José e da Beatriz. Então, se eu já descobri a casa da Beatriz e já descobri a casa do José, eu sei onde é que a Ana mora. A Karina mora na casa cujo número tem 164 dezenas. Lembrem o que é dezena? Lembram? Dezena é a cada 10 números, né? Uma dezena, 10. Duas dezenas, 20 e assim por diante. Então, qual é o número que tem 164 dezenas? É a casa onde mora a Karina. E o Paulo mora em que casa? O Paulo, como ficou por último, vai ser a casinha que sobrar, né, gente? E aí é só colocar o nome dele embaixo. Tudo bem? Na página seguinte, tem uma outra atividade. João está pensando no número da sua casa. Que número é esse? Leia as informações descritas a seguir e descubra qual é o número da casa de João. É o ordens numéricas. O algarismo de primeira ordem é o menor número ímpar. O algarismo da segunda ordem é o maior número par formado por um único algarismo. A quarta ordem é ocupada por um algarismo que corresponde ao triplo do algarismo que está na primeira ordem. Esse número é composto por 34 centenas. Será que eu descobri que número é esse? Então vamos pensar. Lembra quando a professora na sala sempre explicava unidade, dezena, centena? Falamos um pouquinho no último vídeo. Unidade de milhar, né? Dezena de milhar e assim por diante. Primeira ordem, segunda ordem. Vamos relembrar. Vamos lá. É um número formado por 4 ordens numéricas. Então, é um número que vai precisar ter milhar, né? Porque a primeira ordem lá, lembra que é unidade, dezena e centena? Aí na segunda ordem eu já tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, se ele é formado por 4 ordens numéricas, esse número vai ser grande. O algarismo da primeira ordem, que é a unidade, de trás para frente, é o menor número ímpar. Qual é o menor número ímpar que existe? Vai ser o último número da casa do João. Depois vai vir o número que é o algarismo da segunda ordem par, formado por um único algarismo. Ou seja, de 0 a 10 é o número par. De 0 a 10 não, né? De 0 a 9, porque é o número par formado por um algarismo. Então, de 0 a 9, qual é o maior número par? Vai ser o segundo de trás para frente aí. A quarta ordem é ocupada por um algarismo que corresponde ao triplo do algarismo que está na primeira ordem. Então, eu já achei o primeiro número de trás para frente. Já achei o segundo, o terceiro vai ser 3 vezes o primeiro número que eu achei. E o último é aquele número que é composto por 30. Se eu contar de 100 em 100, 34 vezes, que número será esse? E aí nós encontramos o número da casa do João.
Número 2. A professora do 4º ano da turma do João organizou algumas estruturas com fichas numéricas e as operações de adição e de subtração. Observe e complete com o número que está faltando. Então, aí vocês têm os retângulos completos e outros que precisam ser completados. Nós precisamos descobrir os números e as operações que foram usadas. Então, aí na primeira página, tem o número 770. Foi usada a operação de subtração. Eu preciso saber que número subtraiu de 770 para dar o resultado de 235. 770 menos que número para dar 235? Vocês vão preencher o resultado no espaço que está vazio. Na página seguinte, a mesma coisa. Número 3. Descubra as operações de adição ou de subtração, mais ou menos, que devem ser colocadas nas fichas que estão em branco, em cada uma das situações a seguir. Então, na letra A, vocês têm lá 328, do lado 435. Que operação eu usei para dar 763? Mais ou menos? Coloquem o sinal. Aí, 773. O número do lado e a operação que vai embaixo resultou no número 238. De 763 foi para 238. Será que eu fiz conta de mais ou de menos? E aí eu usei que número para dar o resultado 238? Pensem, mais ou menos. E por último, o 238, com o número que ficaria do lado, mais o sinal 539. Então, de 238 para 539, será que eu fiz conta de mais ou de menos? E que número eu usei para dar esse resultado de 539? Então, nesses exercícios A, B, C e D, eu preciso saber qual a operação foi usada para descobrir o número que está faltando. Certo, gente? Vamos ter que pensar aí, hein? Tentem, raciocinem, façam rascunhos se necessário, de preferência não usem calculadora, né? Para o cérebro trabalhar, né? Vamos tentar aí fazer rascunhando mesmo, testando os números para ver, tudo bem? Próxima página. Marcas do chão. Que forma geométrica é essa? Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Geoglifos. São marcas que aparecem no chão na forma de figuras. Observe a foto de alguns geoglifos na região do Alto Acre, na floresta amazônica no Brasil. Olhem lá, as duas imagens. Interessante, né? Muitos pesquisadores tentam decifrar os mistérios escondidos nesses geoglifos. São estruturas geométricas bastante grandes, podem esconder mistérios sobre o passado da floresta amazônica e dos povos que viveram nessa região. Os geoglifos podem ser encontrados em várias partes do mundo. Próxima página. Número 1. Nas imagens dos geoglifos, você observou algumas geométricas planas. Quais são elas? Vocês observaram? Vamos voltar lá. Nas duas imagens. Quais são as formas geométricas que aparecem aí nessas imagens? Acho que você já descobriu, né? Então, você vai fazer o que na número 1? Desenhar no espaço e escrever o nome de cada uma delas. Desenhe as formas que você encontrou e escreva o nome. Número 2. O geoglifo a seguir também fica na região do Alto do Acre. Qual é a figura geométrica plana que aparece nele?
Escreva aí do lado. Agora, procure no dicionário o significado de círculo e de circunferência. Leia, converse aí com alguém aí de casa sobre os significados que você encontrou e registre a seguir as suas conclusões. Represente por meio de desenho cada uma das duas figuras de desenho, né? Então, você vai pesquisar o significado de círculo, vai desenhar aí no primeiro quadro e pesquisar o significado de aí no segundo quadro. Tudo bem até aqui? Ok. Próxima página. Que figura geométrica você observa nesse geoglifo? Qual é a forma geométrica que está aparecendo aí? Do lado. Dizemos que as figuras geométricas planas, como o quadrado e o retângulo, são denominadas polígonos. Então, polígono é a figura geométrica plana formada. O círculo e a circunferência não são polígonos. Então, aí tem a explicaçãozinha do que é um polígono, né? O polígono, então, são figuras que têm as linhas, são planas, né? Nós temos aqui como exemplo o quadrado e o retângulo, formado por linhas retas, ok? Aí tem a atividade de baixo, número 4. Observe as figuras geométricas planas a seguir. Marque com P as que são polígonos, ou seja, que possuem linhas retas, e com um X as que não são polígonos, aquelas que não têm apenas linhas retas. Então, P para polígonos, figuras planas com linhas retas, X para figuras que não são polígonos. Vai ser legal praticar, hein? Polígonos do meu chão. Observe estes calçamentos. Quem já passou por ruas assim? Letra A. Quais são as formas geométricas planas vistas nesses calçamentos? Você vai desenhar e escrever o nome. Que forma plana eu encontro nessa primeira imagem? E que forma plana eu encontro na segunda imagem? Que forma geométrica tem na primeira imagem e qual é a forma geométrica da segunda imagem? Desenhe e identifique com o nome. B. Essas figuras são polígonos? Essas figuras que vocês desenharam e colocaram nome, são figuras geométricas planas de linhas retas? Por quê? Aí você vai escrever por que elas são polígonos, ok? 2. Quais são os polígonos que compõem a vista superior deste calçamento? Tá vendo que aí nessa imagem é um pouquinho diferente das outras duas, mas ela também tem uma forma geométrica aí, não é? Que forma é essa? Você vai escrever aí do lado o nome dessa forma. Na página seguinte, os polígonos são nominados de acordo com a quantidade de lados. Você já conhece vários polígonos, não é mesmo? Então vamos aí, ó, observando a imagem. Tem aí na primeira coluna o polígono. Eu vou ter que colocar na segunda coluna o número de lados que essa figura tem e o nome na terceira coluna. Então, o primeiro, por exemplo, quantos lados ele tem? É um quadrado, não é, gente? Tem 4 lados. Então, vou colocar o número 4 e do lado escrever quadrado. E assim com todas as outras formas. Vou pesquisar o nome delas e identificar quantos lados cada uma tem. Número 4. Com os polígonos, podemos compor mosaicos. Observem a imagem. Quais são os polígonos que compõem esse mosaico? Quais são as formas geométricas, que são figuras de linhas retas, que foram usadas para compor esta imagem específica, este mosaico? Vocês conseguem ver apenas triângulo? Uma dica, não é apenas triângulo. Observem bem para responder, tá bom? Próxima página.
As malhas quadriculadas auxiliam na composição geométrica de mosaicos. Complete os mosaicos a seguir. Então, aí, vocês vão tentar reproduzir a mesma figura para completar a anterior, tá vendo? Ó, voltando, a mesma figura se repetiu várias vezes, não foi isso que aconteceu? Aqui nessa atividade, você vai reproduzir essa figura, acredito eu que caiba aí ela mais 2 vezes, para formar um mosaico. Então, você vai reproduzir essa imagem 2 vezes, uma do lado da outra. Depois, responder quais são os polígonos usados na composição desse mosaico. Quais são as formas usadas nesse mosaico aí da letra A. Na B, a mesma coisa, você vai tentar reproduzir essa figura aí para formar um mosaico e responder abaixo quais os polígonos foram usados para compor esse mosaico. Triângulo, retângulo, quadrado. Pensem e respondam, ok? E aí, como atividade também, nós sugerimos que vocês façam a composição de um calçamento utilizando o encarte 6 da apostila de vocês. Então, recorte os polígonos do encarte 6, crie uma composição geométrica na forma de um calçamento, de uma calçada, né? De uma rua aí. Depois você vai retirar aí a secular a composição do calçamento que você criou. Registre a quantidade de cada tipo de polígono que você usou para compor o calçamento. Ok? Nesse caso, nós poderemos observar como cada um registrou no retorno das aulas. Então, eu peço que vocês deixem aí guardadinha essa atividade para nós corrigirmos no retorno, para nós compararmos com a do nosso colega, né? Como cada um fez aí a composição de um calçamento com polígonos, com figuras planas de linhas retas. Então, não esqueçam de registrar a quantidade de cada figura que vocês vão usar para compor o calçamento de vocês. Tudo bem? Sejam criativos, aproveitem a atividade prática. Sei que vai ser muito legal. Tá bom, gente? Bons estudos e até logo! Oi, turma! Iniciando a nossa aula de ciências da semana, vamos continuar falando desse assunto, né? Um pouquinho mais hoje sobre as placas tectônicas. Acompanhe comigo a leitura. Placas tectônicas. Hoje se acredita que a crosta terrestre está dividida em 12 pedaços, as placas tectônicas. Observe as linhas pretas da ilustração a seguir, que representam os limites entre as placas. Então, aí na imagem vocês conseguem ver toda essa linha preta aí, que é a divisão entre as placas tectônicas. E mais um pouquinho abaixo tem uma legenda para identificar, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Onde está a setinha vermelha é o encontro ou afastamento das placas. Onde tem esses 3 pontinhos azuis aí na imagem, são as regiões onde acontecem grandes terremotos. E onde tem esse desenho aí do lado, é a linha do limite entre as placas. As placas tectônicas estão em constante movimento. Você lembra que estudou sobre as camadas da Terra, a crosta, o manto e o núcleo? Bem, como você já aprendeu sobre
crosta terrestre está um material de consistência pastosa, que nós chamamos de magma. No interior da Terra, as temperaturas são muito altas, o que provoca um movimento de fora para dentro e vice-versa, como o movimento da água fervendo na panela. São esses movimentos do magma, correntes de convecção, subindo e descendo no interior da crosta terrestre, aliados aos movimentos da Terra no espaço, que provocam o deslocamento das placas tectônicas. Observe esta ilustração. Então, aí do ladinho tem essa imagem, mostrando onde está o magma, a crosta terrestre e o movimento do magma, que são as correntes de convecção. Para entender um pouco mais sobre como esse movimento do magma provoca deslocamento das placas tectônicas, vamos realizar um experimento simulando esse fenômeno. Peça a ajuda de um adulto. Peguem um pedaço de isopor que caiba dentro de uma panela. Quebrem esse isopor em 3 pedaços. Observem a ilustração a seguir. Coloquem a água em uma panela. Sobre ela, montem os pedaços de isopor. Levem a panela ao fogo e observem o que acontece com eles enquanto a água ferve. E aí, então, você vai anotar as suas conclusões. Você fez o experimento? O que você viu? O que você percebeu? O que acontece? Cuidado ao fazer, tá? Peça ajuda de um adulto porque vai precisar mexer no fogo. Não é para fazer sozinho, tá bom? Foi possível notar que quando a água ferve, ocorre uma série de movimentos, em que a água sobe e desce repetidas vezes. As placas de isopor acompanham esse movimento da água e acabam se afastando ou passando uma por cima da outra. Observe nessa imagem uma representação desse fenômeno. Então, olha aí. Na imagem ilustrativa, a panelinha lá no fogo, as 3 plaquinhas de isopor lá em cima, a água fervendo e ela se movimentando. É claro que aí não aparece o movimento porque é uma foto, né? Mas já dá para imaginar. Da mesma forma que o movimento provocado pelo aquecimento da água faz os pedaços de isopor se movimentarem, o aquecimento do magma no interior da Terra também provoca o movimento das placas tectônicas. E como os continentes são elevações nas placas tectônicas, eles se movimentam juntos. Esse movimento é muito lento, por isso muitas vezes não percebemos, mas eles podem provocar os terremotos, que podem durar de alguns segundos até alguns minutos. Graças a Deus, isso não acontece de forma tão aparente no nosso país, né? Mas em outros países a gente sabe que acontece muito e quando acontece, infelizmente, há muita destruição, não é mesmo? Vamos continuar aí a leitura na página 108. Ajude as crianças a completar a história. Será que se apagarmos os limites entre as placas tectônicas, os terremotos deixarão de acontecer? O que você acha? Se a gente for lá e apagar as linhas, imagina que fosse possível apagarmos as linhas que separam as plaquinhas, as placas tectônicas, eles estão lá, ó, como se estivessem segurando aí. E eles pensaram, será que se eu apagar essas linhas, vai parar de acontecer terremoto? O que você acha? Coloque aí no balãozinho a sua opinião. Tudo bem? E para fechar, nós faremos a atividade aí do planisfério político. Junte-se a 3 colegas, aí no caso não teria como, né, porque estamos em casa, mas se preciso, peça ajuda aí de algum irmão, de algum familiar, pai, mãe, tá bom? De acordo com a disponibilidade de cada um aí, tá, gente? Pegue o encarte 8, que são os locais onde aconteceram grandes terremotos. Então, a primeira parte, vocês vão ter aí, ó, informações
dos lugares onde aconteceram terremotos, né, que estão na história já. Que tipo de terremoto, qual a intensidade, né, o que provocou, vocês vão observar aí as informações. Então, tem de Portugal, do Afeganistão, do Irã, do Chile, da Indonésia e do Japão. Na próxima página, tem o planisfério placas tectônicas. Você vai recortar, então, as placas tectônicas do encarte 8, nas linhas de limite entre elas e, em seguida, montar sobre o planisfério político. Então, você tem lá o encarte 8, você tem o planisfério placas tectônicas. Você vai recortar as placas nas linhas de limite entre elas, para depois montar sobre o planisfério político, para então conseguir responder as questões dessa página 109, que é a parte 2 de 2. A relação entre os limites das placas tectônicas e os locais onde acontecem os terremotos? Sim ou não? E qual é a relação entre eles? Depois, observe novamente o mapa com a representação dos limites das placas tectônicas e localize o Brasil. E aí você vai identificar onde o Brasil se localiza, em qual placa tectônica. Observem lá. Depois, o Brasil está mais ao centro ou próximo dos limites da placa tectônica? Está mais ao centro ou próximo dos limites? Observe lá, tá? Até algum tempo, acredita-se não ser possível a ocorrência de terremotos no Brasil, pois ele está mais ao centro da placa sul-americana, o que lhe dá certa estabilidade. Entretanto, nos últimos anos, estudos vêm apontando atividades sísmicas no Brasil, que, embora baixas, não devem ser desprezadas. A ocorrência de falhas no subsolo é a causa desses abalos sísmicos. Então aí, na verdade, nós já praticamente respondemos as perguntas da página. Mas façam essa atividade com bastante capricho, observando as linhas, as separações, observe onde é que o Brasil está localizado, façam com capricho, tá bom? E surgindo dúvidas, entre em contato com a Pro, que eu ajudo vocês. Bons estudos, ótima semana e até breve. Oi, turminha! Vamos dar início à nossa aula de Geografia da semana. A nossa aula vai iniciar na 8, mas para começar a 118, nós precisamos iniciar novamente a leitura da página 17, que é complemento, tá bom? Então, nós vamos ler o texto O vento e as águas modificam o relevo. Além dos movimentos internos da Terra, muitos fatores contribuíram para a formação do relevo terrestre que encontramos na atualidade. As águas das chuvas, dos rios e dos mares, os ventos, as geleiras e as atividades humanas esculpem as formas do relevo. Observem a imagem ao lado. Ela retrata uma forma do relevo que foi transformado principalmente pela força dos ventos, que provocou o desgaste das rochas, criando essa forma. Parece até uma escultura, né, gente? Mas não. Como diz aqui, ó, é uma rocha que foi se desgastando com a força dos ventos e acabou criando essa forma aí. E ela tem o nome de A Taça, olha a legenda ali. A Taça no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná. Voltando ao texto. Os rios modificam o relevo com a passagem das águas sobre uma superfície de terra, que vai sendo desgastada, podendo formar uma planície. A imagem abaixo representa um rio de planície. A força das águas vai desgastando as margens e depositando a areia desgastada em outra margem do rio. Assim, os rios também vão modificando os espaços. Essa imagem aí, então, é a imagem do rio Culuene, no município de Querência, Mato Grosso.
E aí sim, página 118, continuando a leitura. As Cataratas do Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina, são uma das mais belas atrações turísticas desses países. Elas foram formadas pelas águas do rio Iguaçu, que erodiram o terreno, desgastando uma parte do leito do rio e formando as quedas d'água. Olha que lindo, né, gente? Lá no Paraná. Outra forma de erosão acontece pela ação dos mares nas áreas litorâneas. Observe no esquema a seguir como as ondas das águas do mar vão cavando as terras altas do litoral, modizagem. Então aí, tem o mesmo lugar na imagem 1, na imagem 2, na imagem 3. Então ela se modifica de acordo com a força das águas, né? A força das ondas. Vamos responder então. Número 1. As paisagens do nosso planeta se transformam constantemente. Vamos colocar um xizinho aí, assinalar nas frases que estão de forma correta sendo afirmadas aí. A paisagem terrestre se transforma constantemente pelas forças da natureza. Sim ou não? Além das forças da natureza, os seres humanos também transformam os espaços terrestres. Sim ou não, gente? O planeta Terra sempre foi como ele é hoje? O vento e o movimento das águas modificam constantemente as paisagens terrestres? Sim ou não? Então aí você vai marcar um X onde você acha que está certinho, que é isso mesmo, que a informação está correta. Na página 119, vamos continuar a leitura. Quando observamos a superfície terrestre, percebemos que nela há diferentes formas de relevo, que configuram diferentes tipos de paisagens. Em nosso planeta existem várias formações de montanhas. Algumas são bastante altas e pontiagudas, outras são mais baixas e arredondadas. Quando muitas montanhas formam um conjunto contínuo, chamamos de cordilheiras. Olha aí na imagem. Então, cordilheira é o conjunto de montanhas. Aí, à sua direita, tem as Montanhas Rochosas no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Quando no alto de uma região montanhosa formam-se grandes áreas planas, retas, nós chamamos de planalto. Olha aí a imagem do Planalto no Parque Nacional dos Aparados da Serra, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Brasil. Então, quando a região montanhosa ela tem grandes áreas retas, chamamos de Planalto. E embaixo, terras planas e baixas, que normalmente aparecem ao longo dos litorais e das margens dos rios, chamamos de planície. Olha aí um exemplo, essa é a planície do Pantanal Mato Grossense, no estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil também. Então, página 120, cores e formas de representar a Terra. Para representar a altitude do relevo nos mapas, os cartógrafos utilizam uma convenção de cores. Verde, para que é usado o verde? Ele corresponde às planícies. As suas altitudes variam de 0 a 100 metros. O que é a planície mesmo, gente? Que acabamos de ver na leitura. Essa última parte aqui, né? Ó, que ficam próximas de margens de rios, né? Ao longo dos litorais. São pintadas de verde. De amarelo. Corresponde aos médios planaltos com altitudes entre 100 a 500 metros. De laranja são os planaltos com altitudes superiores a 500 metros. De vermelhos corresponde às regiões montanhosas e cordilheiras. Branco corresponde às regiões com gelo permanente.
Azul corresponde às regiões com água e vai do azul claro ao azul escuro, de acordo com a profundidade da área. Este é o mapa do Brasil, que representa as diferentes altitudes do nosso território. Então, vocês podem observar aí, ó, o mapa do Brasil. E do ladinho direito tem a legendinha com as cores, representando a explicação que nós acabamos de fazer, a leitura que acabamos de fazer. Cada cor representa alguma coisa e ali vocês veem as altitudes, ó, em metros. Acabamos de falar, né, que as planícies que variam de 0 a 100 é de verde, de amarelo de 100 a 500, de laranja acima de 500. As montanhas de vermelho, que formam lá, né, as cordilheiras. Onde é branco é o gelo, onde sempre está bem gelado. E azul, a parte que é composta por água, né? E ela vai do azul mais claro até o azul mais escuro. Então, vamos fazer a atividade da página 121. Agora que você já conhece a convenção de cores usadas para representar o relevo, observe atentamente o mapa e assinale as afirmativas corretas. Quais são as informações que nós temos aqui que são verdade? A maior parte do território brasileiro é de montanhas? Sim ou não? O relevo brasileiro apresenta grandes planaltos? Sim ou não? O Brasil quase não possui planícies? Sim ou não? E ao longo do litoral brasileiro, a presença de planícies costeiras? Sim ou não? Então, vocês vão colocar o xizinho só na afirmação que você acha estar correta, que for verdade. Observe os trajetos que Pedro pode fazer de casa até a escola. Então, observem a imagenzinha que vocês têm aí. Entre a casa do Pedro e a escola que ele estuda. Que caminho vocês acham que o Pedro precisa fazer para ir da casa dele até a escola? E esse caminho seja, assim, o que tenha a menor altitude. Você vai escrever qual é o percurso, qual é o caminho que ele precisa fazer que tenha a menor altitude entre a casa dele e a escola. É o caminho número 1, número 2 ou o caminho número 3? Observando a imagem. Depois, a família de Marta e Fábio foi visitar uma das cidades mais antigas do Brasil, Olinda, no estado de Pernambuco. Eles moram na capital Recife, que fica ao lado de Olinda. Os pais de Marta e Fábio disseram a eles que um dos pontos mais interessantes para visitar na cidade é o Museu de Arte Sacra. Ajude-os a fazer um dos caminhos mais curtos para chegar lá. Então, vamos tentar ajudar essa família? Aí tem a legenda, né? Cada númerozinho significa um lugar diferente. Então, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco é o número 1. Localize lá onde está o museu. Aí tem Catedral da Sé, Igreja e Mosteiro de São Bento, Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora da Graça e Seminário de Olinda, Conjunto de Convento de São Francisco, Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceição e Igreja de Nossa Senhora do Monte. Vocês vão olhar qual o caminho que essa família, de onde ela está, ela vai entrar em que rua para chegar de forma mais rápida até o Museu da Arte Sacra de Pernambuco. Então, eles vão começar andando por qual rua? Depois vão passar por outra rua. Qual o nome dessa rua? Até chegar lá à Rua Bispo Coutinho, que é onde está localizado o Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Observem bem a foto, a imagem e escreva direitinho o nome das ruas que eles vão precisar passar para chegar até o museu.
Tudo bem até aí, né? E para finalizar a lição de ciências da semana, nós faremos a atividade da página 123. O que você fez ajudando a família de Marta e Fábio foi seguir uma planta do centro da cidade de Olinda. Planta ou mapa é uma representação no papel de um espaço. Assim, podemos representar, fazer um mapa ou planta do que a gente pode fazer um mapa ou uma planta, fazer um desenho aí de localização. Dá para fazer da sala de aula. Olha só, uma sala de aula vista de cima. Um bairro, uma cidade, um quarteirão, uma casa. É só as formas de representação dos lugares. A cidade, por exemplo, foi a mesma usada para identificar o caminho que a família precisava fazer para chegar ao museu. Olha que legal, isso visto de cima. Olha a sala de aula vista de cima, a mesa da professora, as carteiras. E olha a casa vista de cima, sem o telhado, né? Sem o teto. Dá para observar os quartos, o banheiro, a sala, coisa interessante, né? Muito legal essa observação. Espero que vocês tenham gostado das atividades dessa semana. Façam tudo com muito capricho e atenção. E qualquer dúvida, entrem em contato com a professora pelo WhatsApp. Até breve, gente. Um beijo. Olá, turminha! Vamos dar início à nossa aula de história dessa semana. Vamos continuar falando sobre a ocupação do território brasileiro, de como aconteceu, né? De como a colonização partiu dos portugueses, em que cidades isso aconteceu, né? Falaremos das capitanias hereditárias. O que será que é isso? Capitanias hereditárias foram chamados os lotes em que o Brasil foi dividido. Mas por que será que o Brasil foi dividido? Por que fizeram isso, né? Essa divisão. Essa divisão foi chamada de Tratado de Tordesilhas. Eu não vou fazer a leitura totalizada agora, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Então eu sugiro que vocês leiam toda a história, todo o texto, que é bastante extenso. Inicia na página 142 e 143, que vai falar da cana-de-açúcar, de como era feita, onde acontecia, vai falar dos bandeirantes, quem foram, né? Como surgiram, né? Na página 144 e 145 continua falando sobre os bandeirantes, as inscrições, vai falar aí, ó que legal essa imagem, o monumento às bandeiras. Essa escultura foi feita, ela existe, fica ali no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Muito legal, eu já vi pessoalmente, é um lugar bem legal de se conhecer, inclusive. E aí vocês vão estudando sobre, então, a colonização, a cana-de-açúcar, quem eram os bandeirantes, como foi feita a divisão do Brasil, por que foi feita, por que foi chamado Tratado de Tordesilhas, até chegarmos no assunto que nós vamos tratar, que são o ouro e as pedras preciosas. Então, vocês vão realizar as leituras solicitadas e responder as questões das páginas 146 e 147 sobre a importância do ouro e as pedras preciosas. No finalzinho da página 147 tem a atividade de pesquisa sobre 4 pedras preciosas. Posso imprimir e colar? Posso.
Se eu não tenho como imprimir e colar, eu posso apenas desenhar? Posso. Então, faça a colagem ou o desenho de 4 pedras preciosas e identifique a imagem com um nome, tá bom? 4 pedras preciosas. Na sequência, eu tô com um probleminha aqui, gente, que não tá virando a minha página. Na sequência, seria a página 148, né? Aqui não vai aparecer pra mim. Não sei por que, deu um probleminha. Eu já tinha até tentado gravar, mas aconteceu a mesma coisa. Eu voltei a gravação pensando que resolveria, mas infelizmente. Aí no livro de vocês, abram na página 148, que vai ter aí a exploração do ouro. Por isso que nós colocamos lá para vocês realizarem a leitura da obra de arte Lavagem de Ouro de Itacolomi, para responder as questões. Então tem aí, ó, o ouro brasileiro era encontrado nas margens dos rios e nas encostas de montanhas. Os mineradores utilizavam o método chamado lavagem, porque levavam as pepitas, pedrinhas de ouro, em bacias, conhecidas por bateias, né? Era um trabalho feito por africanos escravizados. E aí vocês vão observar as imagens que demonstram como era feita essa exploração do ouro. Então tem aí 3 imagens. Tem a imagem de fazendo movimentos giratórios com as mãos. A água separava o ouro do barro. E tem aí a pintura, né, da lavagem de ouro de Itacolomi. A sugestão é que você faça uma pesquisa sobre os principais produtos exportados pelo Brasil na atualidade e fazer o registro. Aí você pode fazer lá no caderninho, identificar lá a data da atividade, o número da página do livro e colocar lá pesquisa sobre produtos exportados pelo Brasil na atualidade. O que é a exportação? Um produto exportado. A exportação aí tem a explicaçãozinha, ó, é a venda de produtos de um país para outro. Então, o produto ele sai de um país para ser vendido em outro país, então ele é exportado. E a importação é a compra de produtos de um país para outro. A importação é a compra. Tudo bem? Depois, quando nós retornarmos para a escola, né, presencialmente, nós falaremos mais das pesquisas que vocês estão realizando em casa. Então, assim, façam com capricho, com cuidado, registrem no caderno, para que depois nós possamos compartilhar as informações uns com os outros, tá bom? Então, realizem aí. Quais são os principais produtos exportados pelo Brasil, vendidos pelo Brasil? O que o Brasil mais para outros países? Pesquisem e façam o registro no caderno. E aí sim, página 149, tem aí as questões para serem respondidas. Vocês vão observar a gravura, que é essa da página 148, para responder. Ok? Página 150. Também tá dando problema, gente. Mas é essa que passou do mapinha, tá vendo? Não vou conseguir deixar ela aqui para vocês, infelizmente. Mas aí no livro vocês têm. Então, é a imagem do mapinha, na página 150, que vocês vão realizar essa atividade, encerrando a atividade de história para essa semana. Tem um vídeo também de apoio, né, que foi enviado para que vocês assistam, caso surja dúvidas, que é o resumo de história Capitanias Hereditárias. Assistam quem puder, para conseguir realizar as atividades. Faça aí a atividade também da página 150. Aí, na número 3, é só pintar no mapa os 2 estados brasileiros citados no texto onde mais ocorreu a exploração de ouro.
Então, quais são os 2 estados brasileiros que tinham mais exploração de ouro? Só pintar no mapa. E aí, terminando a leitura da página 150, o governo de Portugal exigia a 5ª parte. Isso era chamado de o quinto. Dessa forma, controlava-se toda a produção. Para fazer isso, foram criadas as casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser entregue e transformado em barras marcadas com o selo real e depois transportadas para Portugal. Observe como era feita a cobrança do quinto. Parte do ouro que ficava com o minerador e parte do ouro que ficava com o governo português. Essas são barras de ouro fundidas pelo governo português. Certo, turma? Então, façam as pesquisinhas. Tem pesquisa para ser feita, tem leitura bastante, vocês viram, para ser feita. Então, a atividade de história da semana, desde a 142, página 142, encerrando na página 100. Infelizmente, não consigo mostrar aqui, porque ela não para, é uma pena, mas vocês têm aí, tá? É essa que passou, ó, do mapinha do Brasil, tá? Damos continuidade, então, na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ajudá-los. Se surgir dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, eu vou respondê-los, tá bom? Façam com capricho, com atenção, sem pressa, observando todos os detalhes da história, porque são assuntos que falaremos na volta das aulas presenciais. E é muito importante trabalhar o assunto da história do Brasil, do país que nós vivemos. Precisamos da história do nosso país, não é mesmo? Fora que são histórias interessantes, nelas nós descobrimos muitas curiosidades e eu tenho certeza que vai trazer bastante conhecimento para vocês. Tudo bem? Boa semana, Deus abençoe vocês, fiquem em casa, beijinho no coração e até breve. Que bom que você chegou até o final dessa aula! Significa que você deve ter conseguido terminar todas as atividades. Espero que sim. Se não, se você teve algum problema ou alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, combinado? Espero que vocês tenham uma ótima semana e semana que vem tem mais! Espero revê-los em breve. Beijinho no coração, tchau, tchau!